Olá, amigas e amigos. Aqui é o professor Mauro Negroni para falar para vocês sobre precificação, algo que está bagunçando aí algumas conversas nas áreas de controladoria, de pricing, de resultados na área comercial. Então, vamos lá, vamos tentar objetivamente entender o que eu já escrevi no Portal Contábeis, que já reproduzimos aqui no blog Mauro Negroni, e esse vídeo eu fiz para colocar no canal de YouTube do blog Mauro Negroni para explicar melhor o que eu estou levantando. Aliás, não é só eu, muitos outros especialistas em reforma tributária têm colocado a mesma questão. Como é que a gente faz preço hoje? A gente pega custo mais margem mais tributos por dentro e chega no preço. Vamos imaginar um item cujo custo seja R$1.000. Vamos imaginar uma margem de 40%. Vamos colocar tributo de PIS e COFINS de 9,25 e vamos colocar um ICMS de 15%. Eu peguei 15% de propósito porque eu sei que não tem estados que trabalhem com 15%, mas é exatamente por isso que eu peguei, tá? Porque senão alguém fica calculando, mas se fosse 17, mas se fosse 19, não faz diferença, é só fazer as contas, tá? Então o que acontece? Eu vou ter um item cujo valor alvo é 1.400, este é o valor alvo pelo qual eu quero vender, porque eu quero ter uma margem bruta de 40%. Tem gente que faz com margem de contribuição, mas não vai fazer diferença. Em algum momento eu vou ter que colocar o delta sobre o custo para saber o preço que eu vou fazer. E sobre esse preço de 1.400, o que a gente faz? A gente inclui por dentro 9,25 de PIS e COFINS e inclui, que vai dar, esses 1.400 passa 1.543 com 9,25, né? Aqui não dá, eu botei aqui eu tirei todos os centavos da conta, tá? Você já viu que eu tô com uma colinha aqui, né? Para lembrar dos números, só para todo mundo poder acompanhar. E colocando 15% de ICMS, este valor aqui vai passar para 1.753, tá? Bom, então, custando 1.000 e tendo uma margem de 40%, eu vou ter um preço na nota fiscal de 1.753. Aí vocês podem fazer a conta, tira agora o ICMS, tira PIS e COFINS com essas alíquotas que eu utilizei e vocês vão ver que vai chegar em 1.400 ou 1.399 com 99. Por isso que eu já tirei as decimais, que é para a gente não ficar discutindo lá a questão das decimais. Beleza? Então, isso é como a gente faz hoje. Agora vamos ver como a gente faz no futuro, na reforma tributária, que não é um futuro lá distante. Tem empresa que está fazendo preço agora para janeiro de 27, para fevereiro de 27, enfim, para faturar em 27. Como é que tem que ser a formação do preço, então? Bom, vamos ver qual é o problema, então, que o professor Mauro está trazendo aqui nesse vídeo. Qual é o problema? É que se eu pegar esses 1.400, que continua sendo o meu preço-alvo, eu quero que sobre para a empresa 1.400, independentemente dos tributos. Muito bem. Se eu pegar esses 1.400 e colocar uma alíquota de 15% de ICMS, porque afinal de contas, a CBS, ela é por fora. Então, o que vai acontecer? Se eu pegar uma alíquota de CBS de 12%, eu teria que calcular 12% sobre 1.400 e teria que calcular, que daria acho que 168, se eu não estou enganado, e teria que calcular o ICMS. Então vamos lá, se eu pegar, como ela é por fora, vamos imaginar, antes eu incluía PIS e COFINS no preço, agora não preciso mais incluir PIS e COFINS no preço.
ok? Mais ou menos. Por quê? Eu não tenho que incluir mesmo a CBS no preço. Por quê? Porque 1.400 é o valor alvo e a CBS é por fora. Então tá bom. Então lá os meus 12% de CBS vai ficar por fora. Não precisa compor o preço, como hoje o IPI não compõe o preço do produto. Até aí, beleza. O que vai acontecer com os 1.400, incluindo apenas o ICMS por dentro? Então eu vou fazer o mesmo cálculo que eu fiz antes. Dividir por 0,85. 1.400 dividido por 0,85 vai dar 1.647. Parece que esse passa a ser o meu preço, 1.647, porque depois eu tirando 15%, eu vou chegar de volta nos 1.400, que era o valor alvo que eu queria. Show! Porém, esses 1.400 sendo o valor do produto, a minha base de cálculo de ICMS, a base de cálculo do ICMS passa a ser 1.647, ok, que é o valor do item, já com o ICMS por dentro, mais a CBS. Prof, mas tu disse que a CBS era por fora. Eu sim, e digo e repito, é por fora. Mas os regulamentos de ICMS dizem que tudo que está no documento vai incidir, assim como frete, assim como despesa acessória, assim como encargos e outras coisas mais. Fez um barulhinho e caiu a tampa da caneta. Não tem problema. Muito bem, então eu tenho que incluir aqui na base de cálculo de ICMS, então, a minha CBS. O que vai fazer com que a minha base de cálculo seja 1.815, ok? Porque eu botei os 12% de CBS calculados sobre os 1.400 aqui. E mais um problema, porque para calcular o valor do item, para poder saber qual é o ICMS que eu tenho que botar, eu tenho que ter a CBS. No momento em que eu altero o valor do item, altero o valor da CBS. E assim eu fico numa recorrência louca. Tentem fazer isso no Excel para vocês verem. Não funciona. Então, eu poderia chegar num preço final de 1.647 com uma base de cálculo de 1.815. O que vai fazer que na hora de eu tirar o ICMS calculado sobre esta base aqui, e tirando o próprio ICMS, né, que eu já coloquei, eu vou chegar, em vez de 1.400, em 1.375. Esses 1.375 é diferente daquilo que eu queria, que era os 1.400. Este aí é o nó da precificação, tá bem? Então, o que eu queria fazer para vocês é este alerta. O valor do item de preço que eu cheguei não vai ser a base de cálculo do ICMS, porque ele vai incluir a CBS. Então eu tenho que calcular primeiro a CBS. Sim, mas ele calcula a CBS e vai botar na base de cálculo do ICMS. Quando você fizer isso, você está alterando o resultado. Não, então eu tenho que botar mais. Então eu não posso botar só 15% de ICMS. Eu tenho que botar um pouco mais, porque senão não vai sobrar aquilo que eu queria. Cuidado na hora de fazer preço. Nem para exagerar, porque ele fica fora de preço, fica fora de mercado, e nem para diminuir margem, que normalmente já anda muito apertada. Um abraço para todo mundo.